Bom dia, meu primeiro ano. Bom dia, meus queridos seguimores. Então, em tempos de pandemia, a gente está passando por processo de adaptação. E os nossos novos encontros vai ser agora esses, tá? Em forma de EAD, que é mais uma dessas formas para a gente dar continuidade às nossas aulas. Que como seres humanos, a gente está sempre em processo de evolução. E não vai ser uma pandemia que vai interromper nossa busca por conhecimento e aprendizado, né? Eu sei que vocês adoram estudar, né? Então, eu conto com a ajuda e compreensão de vocês. Vocês também sabem que eu sou excluída digital, que eu preciso da ajuda de terceiros para fazer esses slides. Mas eu me coloco à disposição de qualquer dúvida que possam ter, tá? Então, a gente vai começar a nossa aulinha falando do estudo da vida, que, só para lembrar, é uma aula revisional, porque isso aí já foi dado em sala de aula, tá ok? Então, a gente vai começar aí agora. Falar do que é preciso para ser um ser vivo. Para ser um ser vivo, ele tem que ter o quê? Células, né? Só é ser vivo quem tem células, né? O nosso famoso coronavírus, apesar de estar fazendo a gente passar por essa quarentena preso em casa, não é um ser vivo, né? Porque ele não tem célula. Mas o que são células? É a unidade básica, funcional e estrutural de todos os seres vivos, né? Para ser vivo, tem que ter composto de célula. Vamos repetir isso novamente. Mas e as características dos seres vivos? Porque além de ter célula, a gente tem que ter algumas características, que são composição química. O que é composição química? Carboidratos, lipídios, glicídios, proteínas, que são nutrientes encontrados nos alimentos, que por que a gente se alimenta? Para dar energia para nossas células. A gente tem a organização celular, que é o que eu já falei ali no início, para ser vivo tem que ter célula, né? Metabolismo. O que é metabolismo? Conjunto de transformações químicas que ocorrem no ser vivo. Exemplos de metabolismo, nosso alimento. A gente come, no nosso estômago tem um processo de transformação e a gente absorve os nutrientes e o que não for absorvido é liberado em forma de fezes. Outra forma de metabolismo, a troca gasosa. A gente respira gás oxigênio e libera gás carbônico. Excitabilidade. Excitabilidade é a capacidade do ser vivo de responder a estímulos. Exemplos, quando a gente tá frio, vem aquele vento geladinho, a gente fica arrepiado. Aquela dormideira, que é aquela plantinha que quando a gente encosta nela, ela se fecha. Isso aí são exemplos de excitabilidade. Reprodução, capacidade de gerar descendentes, né, para manter o planeta povoado. Evolução. Evolução é um processo de diferenciação ao longo do tempo, promovido por mutações genéticas, aquelas transformações do nosso famoso ácido desoxirribonucleico. E mutação é a alteração dos genes, né? Alteração do ácido desoxirribonucleico. Essa alteração pode ser transmitida para os nossos descendentes. Um exemplo que eu acho que eu já falei muito até em sala de aula, lá na antiguidade, aqueles homens das cavernas, eles tinham o corpo coberto de pelos. E com o passar do tempo, a gente está o quê? Perdendo esses pelos. Por quê? Por que a gente está passando por esse processo de mutação? Porque a temperatura do planeta está aumentando. A gente sabe que quando está frio, a gente coloca um casaquinho, uma roupa mais quente, então a gente não precisa dos pelos para manter nosso corpo aquecido. Então, isso é um exemplo muito básico que a gente tem de mutação. Tá ok até agora? Espero que estejam, hein? E a gente tem os níveis de organização dos nossos seres vivos. Quais são os níveis? Átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistema e biosfera. Vamos começar lá pelos nossos átomos. Comuns todos os seres vivos, né? A gente tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio em nossa composição. Moléculas. Moléculas é uma
aglomerado de átomos. Podem se unir e a gente tem como exemplo a água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. A gente tem as proteínas, a gente tem as vitaminas e os ácidos nucleicos, né? De novo, para não esquecerem nunca, o DNA é uma molécula, tá? Células, como a gente já sabe, unidade básica da vida. Tecido, união de células. A gente tem o tecido epitelial, conjuntivo, tecido nervoso. Órgãos. Órgãos é um conjunto de tecidos. Tá ok? Sistemas é um conjunto de órgãos. Organismo é a gente, o corpo propriamente dito. População é um conjunto de organismos. A gente forma a população de São Gonçalo. Comunidades, populações de diferentes espécies. Ecossistema, são as comunidades interagindo no ambiente. E, por último, a biosfera, que é o conjunto de ecossistema do planeta. Bio quer dizer vida, esfera, planeta. Então, é a vida no planeta Terra. A gente também tem como diferencial as substâncias orgânicas e inorgânicas dos seres vivos. As substâncias orgânicas, o nome já diz, né? Orgânico, vem de vida. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. E as substâncias inorgânicas que tem no nosso organismo, inorgânica, quer dizer negação, não tem vida. Água e sais minerais. Um exemplo de sal mineral, cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Tá ok aí, gente? Tem alguma dúvida? Espera aí que eu já vou abrir o grupo para ver se a gente tem dúvida, tá bom?